Olá, pessoal! Faremos um simulado contendo questões de português elaboradas pela banca COSEAC, que pode estar elaborando a sua prova, né, a prova do seu concurso. Então é importante que você conheça o perfil dessa banca, quais são os assuntos mais cobrados por esta banca, beleza? Então, se você vai ter um concurso, vai fazer um concurso, prestar um concurso dessa banca, é fundamental que você assista esse vídeo. Tá? Além disso, eu tenho alguns materiais que eu disponibilizo para venda, alguns simulados. Deixarei os links na descrição deste vídeo para quem for de interesse, beleza? E para você ficar por dentro de todos os conteúdos e lançamentos de vídeos aqui no canal, é fundamental, né, que você se inscreva e ative o sininho. Bom, é isso, bora começar! Vamos dar continuidade ao nosso simulado de português com questões da banca COSEAC, questões recentes de 2024, né, da prova de Niterói, que foi feita recentemente. Bom, em relação à sintaxe, aponte o período em que o trecho destacado tem função de objeto direto. Objeto direto é o complemento de um verbo transitivo direto, que é aquele verbo que exige um complemento não preposicionado, ou seja, um complemento que não tem preposição. Caso tivesse, não seria objeto direto, e sim objeto indireto. Para fazer essa questão, a gente vai ter que analisar a regência desses verbos, né? O que esses verbos pedem? Vamos analisar cada alternativa. Durante a pandemia, investi muito no incentivo à leitura para os meus 2 filhos. Esse investir no sentido de aplicar, né, de mover esforços para aquilo. Vamos à regência do verbo. Investir muito em quê? No incentivo à leitura para os meus 2 filhos. Percebam que o verbo investir, nesse caso, ele pede um termo preposicionado. Investir em quê? Olha a preposição em. E olha a resposta, no incentivo. Esse no é uma contração da preposição em com o artigo definido o. Então, esse trecho destacado, ele tem sentido de objeto indireto e não de objeto direto. Então, a letra A não é a resposta. Letra B. Antes disso, atuei com ensino médio e educação de jovens e adultos. EJA. Percebam só, atuei, atuar é o verbo em questão aqui, atuei com o quê? Olha a preposição aí, atuei com o quê? Com o ensino médio, educação de jovens e adultos. Né? Percebam que nós temos um complemento preposicionado e o objeto direto é um complemento não preposicionado. A letra B não é a resposta. Letra C. Nesse processo, fiz mais uma formação no polo, dessa vez voltada à mediação de leitura para o público infantil. Dessa vez voltada a quê? A mediação de leitura para o público infantil. Notem que nós temos aí a preposição a. Preposição a. Por quê? Conseguimos ver isso por conta do acento indicativo de crase. O a com crase, na verdade, é uma combinação da preposição a com o artigo definido a. Se está com crase é porque tem uma preposição embutida ali. Se tem preposição, não pode ser um objeto direto, tá? Então a letra C está errada. Letra D. Ao final da leitura, meus filhos perguntaram se o cabelo deles é crespo. Ao final da leitura, meus filhos perguntaram o quê? Se o cabelo deles é crespo. Percebam a pergunta. Perguntaram o quê? E não perguntaram de quê, não perguntaram em quê, não perguntaram com quê, nada disso. Perguntaram o quê? Se o cabelo deles é crespo. Portanto, nós temos uma situação aqui de um objeto direto. Portanto, a letra D é a resposta. E para fechar, ser professor é mais do que uma profissão. Esse verbo, o verbo ser, normalmente ele indica qualidade, ele qualifica, ele é um verbo de ligação, ele não é um verbo de ação, né? Então, ele pede um complemento, que é um complemento que nós chamamos de predicativo, que pode ser um predicativo do sujeito, quando ele se referir ao sujeito, ou um predicativo do objeto, quando ele se referir a um objeto, caso esse objeto exista, obviamente. Então, aqui, ser professora é mais do que uma profissão. Mais do que uma profissão é o quê? É ser professora, que é o sujeito da oração, que é quem pratica a ação. Então, perceba aqui que nós não temos por não ter um verbo transitivo direto, não podemos ter um objeto direto, tá? Então, a letra E também não cabe. Vamos para a segunda questão desse vídeo, a sétima da nossa sequência de aulas. Considerando que o a como palavra pode ser classificada como artigo definido, preposição ou pronome pessoal, observe as 6 ocorrências que se encontram no parágrafo alfabetizar é o meu propósito. Em minha trajetória, pretendo ensinar a leitura e a escrita a quantas crianças conseguir. Esse é um direito delas. Fico pensando como seria a minha vida se eu não soubesse ler e escrever. Que perspectiva de vida tem aquelas pessoas que não são alfabetizadas?
Foi por meio desse propósito que me encontrei ao começar a trabalhar com educação infantil. É correto afirmar que trata-se de... Vamos então analisar cada A que aparece nesse trecho destacado pela questão. Bom, em minha trajetória, pretendo ensinar a leitura e a escrita a quantas crianças conseguir. Pretendo ensinar o quê? A leitura e a escrita. Percebam que, nesse caso, o verbo ensinar é um verbo que ele não pede preposição. Não é pretendo ensinar a quê, não é isso. Pretendo ensinar o quê. Portanto, esse a ele está acompanhando um substantivo meramente. Leitura é um substantivo, escrita é um substantivo. Tá? Então, o a que acompanha um substantivo, definindo, por exemplo, seu gênero, né? Leitura é gênero feminino, escrita é gênero feminino. Nós temos aqui, então, nesse sentido, nós temos esses dois A's como sendo artigos definidos. Agora, vamos para esse terceiro A. Pretendo ensinar a leitura e a escrita a quem? A quantas crianças conseguir. Então, nesse caso, nós temos uma situação em que aparece a preposição. Esse A só não está com crase porque nós temos uma situação aqui em que a crase ela é proibida. Mas é só por isso, tá? Nós temos aqui sim uma preposição. Então, no terceiro A, nós temos uma preposição. Vamos seguir aqui. Fico pensando como seria a minha vida. Fico pensando o quê? Como seria a minha vida? Esse A, ele está acompanhando um termo, né? Está acompanhando o termo minha vida. Vou fazer a pergunta de novo. Fico pensando como seria o quê? A minha vida. E não fico pensando como seria a quê. Notem que não tem preposição aqui, tá? Então, esse a não é preposição, ele é um artigo definido. Vamos para o quinto A. Foi por meio desse propósito que me encontrei ao começar a trabalhar. Olha a ocorrência da preposição. Só não temos aqui a crase porque está diante de trabalhar, que é um verbo. E aí é uma situação que proíbe o aparecimento da crase. Então, o quinto A, ele é também uma preposição, assim como o terceiro. Me encontrei ao começar a trabalhar com a educação infantil. Então, foi por meio desse propósito que me encontrei ao começar a trabalhar. Com o quê? Com a educação infantil. Tá? Então, nós temos aqui uma situação em que esse A está meramente acompanhando o termo educação infantil. Né? Tá colocando esse termo como sendo, tá concordando com o substantivo, né? Se o substantivo é feminino, o artigo fica no feminino. Se ele está no plural, o artigo fica no plural também. Se está no singular, fica no singular também. Enfim, então tá acompanhando o substantivo aqui, tá acompanhando o nome, tá? Então, nesse caso também é artigo. Sendo assim, gente, a resposta é a letra E, porque nós temos preposição na terceira e na quinta ocorrência, sendo artigo nas demais. Vamos para a terceira questão desse vídeo, que diz o seguinte: de acordo com as regras gramaticais, ao contrário do verbo regular, verbo irregular é aquele que pode não apresentar as mesmas desinências do paradigma da conjugação a que pertence e ou, em termos fonéticos, pode sofrer alterações no seu radical. Tendo isso em consideração, marque a opção em que todas as formas verbais retiradas do texto pertencem a verbos irregulares. Então, o verbo regular é aqueles que, quando são conjugados, eles não vão sofrer nenhuma alteração em relação ao seu radical, eles vão manter a mesma desinência. Por exemplo, o verbo cantar é um verbo regular. Eu canto, tu cantas, ele canta. Nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Essas desinências, elas serão mantidas mesmo se eu trocar o radical e colocar, por exemplo, dançar. Eu danço, tu danças, ele dança. Nós dançamos, vós dançais, eles dançam. Conjugando aqui, né, no caso, no presente do modo indicativo. Então, o radical de cantar, que é cante, eu canto, o radical é cante, ele se mantém. Se eu colocar eu danço, o dance se mantém. Então, o radical ele não muda ao longo das pessoas, né, da conjugação das pessoas. E nesse caso, o exemplo que eu dei, o cantar e o dançar, eles terminam em ar na primeira conjugação. Então, a grande questão do verbo regular é essa. O seu radical não sofre alteração na medida que você tem a conjugação de diferentes pessoas. Já os verbos irregulares apresentam alterações em seu radical, né, no momento que eles são conjugados, e as desinências elas são diferentes em relação, né, aos demais verbos. A questão ela quer a opção em que todas as formas verbais retiradas do texto pertençam a verbos irregulares. Bom, gente, na letra A nós temos o verbo estar, né, que é o primeiro verbo aqui na sequência, que está conjugado na forma de estão. Eles estão. E o verbo estar é um verbo irregular.
No caso do verbo estar, nós temos mudanças em relação à desinência. Elas não são iguais às do verbo regular. Por exemplo, eu estive. Se você comparar o eu estive, que está conjugado aqui, com o eu amei, olha como é que muda. Nós temos a desinência ive do estive e a desinência i do amei. Ou eu comi, desinência i, igual do amei. Mas olha como é que o estive está contrastando. A desinência muda. Porque a sua desinência muda em relação aos verbos regulares. Por quê? Porque estar é um verbo irregular. Bom, gente, o verbo ser, que é o segundo exemplo aqui, né, tá conjugado como sendo, ele é um clássico verbo irregular. Nós até utilizamos muito como exemplo de verbo irregular. Ele altera bastante. Ele altera tanto no radical quanto nas desinências. Se eu for conjugar o verbo ser no presente do indicativo, fica eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Muda completamente. Se eu conjugar no pretérito imperfeito, fica eu era, tu eras, ele era, nós éramos, vós éreis, eles eram. Se eu conjugar no pretérito perfeito, fica eu fui, tu foste, ele foi, nós fomos, vós fostes, eles foram. Olha como é que muda completamente. Em relação ao verbo dizer, ele também é irregular, tá? Por exemplo, vamos colocar aqui o verbo dizer no presente. Olha como é que muda. Eu digo, tu dizes, ele diz. Nós dizemos, vós dizeis, eles dizem. E o verbo querer também é irregular, tá? Em diversas formas, quando você consegue transformar o verbo querer em quis, né? Por exemplo, nós quisemos, eles quiseram. Se eu quisesse, então ele vira de querer e passa para quis. Muda o radical. Então ele é irregular, sim. Então, todos os verbos que estão presentes na letra A, eles são irregulares e a nossa resposta é a letra A. Vamos para a penúltima questão desse vídeo, que diz o seguinte: aponte o período em que a expressão destacada é um complemento nominal. Para quem não lembra, o complemento nominal, ele vai completar, o nome está falando, ele é um complemento, ele vai completar o sentido de um nome. Que nome? O sentido de um substantivo, de um adjetivo ou de um advérbio. Diferente do adjunto adnominal, que ele caracteriza um substantivo somente. O problema é quando você está diante de um substantivo, que você fica na dúvida se é um adjunto adnominal ou se é um complemento nominal, já que os dois complementam substantivos abstratos. Mas para tirar essa dúvida, o adjunto adnominal, ele tem a função de agente. Uma dica para memorizar isso é que adjunto adnominal, as iniciais são a letra A, né? Enquanto que agente começa com a letra A. Então assim você pode conseguir memorizar, né? Usar uma referência para memorizar que quem tem função de agente é o adjunto adnominal. Só resta ao complemento nominal ter função de paciente, ou seja, quem sofre a ação. Vale dizer também que o adjunto adnominal é um termo acessório, enquanto que o complemento nominal não. Ele é necessário para que a oração, para completar o sentido de uma oração. Por exemplo, estava nervoso com a prova. Esse com a prova é um complemento nominal. Por quê? Porque está completando o sentido de quem? De nervoso, e nervoso é um adjetivo. Está completando o sentido de um nome. Se você tirar com a prova, a oração não faz sentido sozinha. Estava nervoso. Quem está nervoso com alguma coisa, né? Então percebam que o complemento nominal, ele é um termo fundamental. Ele tem que estar presente para poder fazer sentido. Ele não é acessório. Tem mais uma dica também: o complemento nominal sempre estará acompanhado de preposições, né? Estava nervoso com a prova. Olha a preposição com aí. Já o adjunto adnominal, ele pode ou não estar acompanhado com preposição. Mas aí quando você está diante de um substantivo, né, com preposição, você pode ficar na dúvida se é um adjunto adnominal ou se é um complemento nominal. Aí você vai ter que tirar a dúvida usando aquela questão de quem é o agente e quem é o paciente. Vamos analisar cada alternativa. Entendi que é preciso envolver a família para garantir o direito à aprendizagem das crianças pequenas. Bom, para garantir o direito a quê? A aprendizagem das crianças pequenas. Percebam que esse termo, essa expressão destacada, né, a aprendizagem das crianças pequenas, está complementando o sentido de direito. E direito é um nome, né? O direito é um substantivo. Está complementando o sentido de um substantivo. Garantir o direito. Mas que direito? Direito de quem? Tá faltando essa informação. É uma expressão que ela é totalmente indispensável. Ela é obrigatória para que a oração faça sentido. Então percebo que só assim já conseguiu matar. É um complemento nominal. Por que é um complemento nominal? Porque tá completando o sentido de um nome. Qual nome? Direito, que é um substantivo.
É um termo que ele é indispensável, não é um termo acessório, é um termo indispensável à oração para que a oração faça sentido, né? Porque quem garante direito de quê? Tem que falar que direito é esse, para poder fazer sentido a oração. Além disso, lembrem-se também de que o complemento nominal ele sempre vem com preposição. Lembra que eu falei isso? E nós temos a preposição aqui, a preposição a. A gente consegue ver pela crase, né? Inclusive, né? Que é a combinação da preposição a com o artigo definido a. Então, não restam dúvidas de que nós estamos diante de um complemento nominal. Então, de cara, a gente encontra a nossa resposta como sendo a letra A. Mas vamos ver as demais alternativas. Letra B. Desde que tive esse choque de realidade pela primeira vez, busco entender o impacto da pobreza no desenvolvimento cognitivo da criança. Nesse caso, você poderia ficar também na dúvida, né, já que pobreza é um substantivo abstrato, né, e tanto o complemento nominal quanto a adjunta de nominal acompanham substantivos abstratos. Você poderia ficar na dúvida também porque o no desenvolvimento cognitivo da criança tem preposição, né, na forma de contração da preposição em com o artigo definido o, na forma de no. Aí você poderia ficar naquela dúvida, será que é junta de nominal ou será que é complemento nominal? Bom, para você conseguir distinguir, um dos macetes é você usar aquela situação de é agente ou é paciente. Sabemos que quando é agente é a adjunta de nominal, e quando é paciente é complemento nominal. Percebam que o desenvolvimento cognitivo da criança impacta na pobreza, gera impacto na pobreza. Se o desenvolvimento cognitivo resulta em impacto na pobreza, ele é agente ativo. Se é agente ativo, estamos falando aqui de um adjunta de nominal e não de um complemento nominal, por isso que a letra B está errada. Em relação à letra C, nós pensamos e falamos em educação 24 horas por dia, 7 dias por semana. Nós pensamos e falamos em quê? Em educação. Aí esses 24 horas por dia, 7 dias por semana, entra como um complemento, né? Nesse caso aqui é um adjunto adverbial de tempo, não é complemento nominal. Letra D. Uma parcela relevante deles tem um grau de escolaridade muito básico, o que aumentava o desafio. Bom, uma parcela relevante deles tem o quê? Um grau de escolaridade muito básico. Né? Então percebam que nesse caso aqui, esse de escolaridade muito básico está complementando no sentido de grau. E grau é um substantivo, né? Um substantivo concreto. Então nesse caso aqui nós estamos diante de uma adjunta de nominal. E letra E, foi por meio desse propósito que me encontrei ao começar a trabalhar com a educação infantil. Comecei a trabalhar com o quê? Com a educação infantil. Percebam que esse com a educação infantil está complementando no sentido de trabalhar. E trabalhar é um verbo, não é um nome, então não pode ser complemento nominal. E vamos para a última questão desse vídeo que diz o seguinte. A preposição com pode indicar companhia, ajuntamento, simultaneidade, modo, meio, instrumento, etc. Em um dos fragmentos a seguir, essa preposição indica companhia. Aponte-o. Vamos então analisar cada alternativa. Letra A. Trabalhar com crianças em vulnerabilidade e aprender todos os dias que não dá para atuar só com um livro na mão numa realidade de insegurança alimentar. Percebam que esse trabalhar com crianças em vulnerabilidade, é no sentido de trabalhar o seu trabalho, o trabalho da pessoa em si se volta às crianças em vulnerabilidade. Então, o público desse trabalho, a sua atuação tem como público-alvo crianças em vulnerabilidade. O que é bem diferente de eu falar que eu saí com o meu amigo ontem. Então, eu saí na presença do meu amigo. Aí sim tem um sentido de companhia. Aqui não. Aqui o público-alvo desse trabalho são crianças em vulnerabilidade. Então, não se aplica aqui a companhia. Letra B. Foi por meio desse propósito que me encontrei ao começar a trabalhar com a educação infantil. Mesma coisa, aqui o público-alvo do seu trabalho é a educação infantil, tá? Se volta para a educação infantil, tá? Então não é a companhia da educação infantil, mas sim é o propósito, o trabalho é para a educação infantil. Então a letra B também não é o caso. Letra C. Antes disso atuei com o ensino médio e educação de jovens e adultos. É o mesmo sentido das demais, tá? Atuei para o ensino médio. Então o público-alvo era o ensino médio, se voltava ao ensino médio. Letra D. Durante a pandemia, investi muito no incentivo à leitura para os meus 2 filhos. Comprei e li com eles, que também voltaram à escola lendo. Então, ele comprou os livros e leu esses livros na companhia dos seus 2 filhos. Então, nesse caso, está bem claro que esse com ele tem esse sentido de companhia. Portanto, a letra D é a nossa resposta.
E letra E, elas me dizem que estão com fome, ou que passaram a noite trabalhando, ou mesmo que sofreram algum tipo de abuso. Então elas estão com fome, é um modo como elas se encontram naquele momento, tá? Portanto, não tem ideia de companhia. Fala pessoal, espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like, também um comentário. Aproveita que está por aqui e explora outros conteúdos do canal que podem ser do seu interesse. Tem diversas playlists aqui. Tem playlists, né, de simulados de português de outras bancas organizadoras que você pode também estar treinando, né? Porque alguns conteúdos são coringas, sempre caem em concurso público. Também tem playlist de fundamentos de educação, de legislação educacional, de legislação ambiental, de noções de administração pública, tá? Tem simulados aqui também de leis que são muito recorrentes e cobradas, né, em concurso público. Então, é isso. Maratone, estude bastante para o seu concurso. Bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.